como lidar com a adversidade. O texto base da nossa lição é o texto de Gênesis, capítulo 37. É uma narrativa muito longa, nós, obviamente, não conseguiremos fazê-la toda, porque demandaria muito tempo, mas para nós, então, iniciarmos e falarmos dessa condição do nosso texto, eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20. É a narrativa da vida de José, e eu quero, então, como um versículo inicial, ler o texto de Gênesis 50, verso 20, uma vez que a gente não vai conseguir ler toda a narrativa da vida de José. Mais uma vez, tema da nossa aula, como lidar com a adversidade. Aproveita que você está em casa, pega o papel, pega a caneta, estica o pé aí no sofá, não tem problema, nós não estamos no momento de culto, estamos no momento de aula, você tem um pouco mais de liberdade, desde que isso, claro, não atrapalhe o seu aprendizado e edificação. Então, pega a caneta, pega um caderno, vamos anotar, porque tem bastante coisa interessante e abençoadora em nossas vidas, nas nossas anotações. Gênesis 50, verso 20, antes da leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós acabamos de expor e falar sobre a importância da união, a bênção espiritual, a bênção material sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos a nossa igreja, temos nossos irmãos em Cristo, temos pessoas que podem nos socorrer, tanto nas necessidades de consolo, admoestação e ensino, que são as bênçãos espirituais, como também nas questões materiais, no sustento, na provisão, na ajuda, no medicamento. Obrigado, Senhor, obrigado por ter colocado em nossas vidas a Igreja Presbiteriana dos IPs, os nossos irmãos amados e queridos, que nós temos tanto carinho por eles. Obrigado, ó Deus, também por irmãos, até mesmo de outras igrejas que nem estão tão próximos dominicalmente conosco, mas também são muito usados por Ti para nos abençoar, para cuidar de nós. Louvamos a Ti por isso, ó Deus. Louvamos pelo cuidado do Senhor, mandando essas pessoas, esses nossos irmãos em Cristo, para serem bênção em nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos preserve assim, unidos, tanto na disposição em servir, na exposição da Tua Palavra, como também na disposição em servir por meio dos nossos recursos. Ajude-nos a sermos irmãos em Cristo, amigos, companheiros uns dos outros nessa luta, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, continue a cuidar de nós e nos abençoar nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra, neste tema tão importante de entendermos como passamos pelas adversidades e como vencemos as adversidades, que sejamos edificados por meio da história e da vida de José, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso coração e entendimento para que compreendamos a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto, então, de Gênesis 50, verso 20, nos diz assim: Vós, na verdade, José falando com seus irmãos, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Nós sabemos que toda a vida de José foi uma vida de luta, foi uma vida de adversidade. E esse é um texto já do final da vida de José, já não é mais aquele garoto que foi vendido para o Egito, mas já estamos falando de um homem formado, com mais de 40 anos, já maduro, que exercia um cargo de liderança no Egito, e ele olha a sua vida, ele olha para o passado, olha para todas as adversidades, as lutas, as dificuldades que ele passou, e chega a essa conclusão: todo mal que veio contra mim, e ele entendia de onde vinha o mal veio dos seus irmãos, todo este mal, Deus o tornou em bem, para que ele pudesse salvar muitas pessoas. Veja que ele tem convicção, né, para que muitas vidas pudessem ser conservadas. Deus o conduziu até aquele momento, pelas lutas, pelas provações, pelo cárcere, pelas humilhações, mas tudo isso, Deus conduzindo a vida dele, tornando o mal em bem, para um fim e um propósito escolhido, destinado pelo próprio Deus. Nós precisamos lidar com a adversidade, como fez José, e é na história de José que nós vamos nos basear, então, na aula de hoje. A nossa introdução nos traz a afirmação verdadeira e corretíssima
de que todos nós passamos por lutas e adversidades em algum momento em nossas vidas. Isso é fato. Você já passou, enfrentou as suas. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento estranho nos nossos dias. Isso aqui é estranho, a gente não está juntos, reunidos. Isso eu penso que vai entrar para a história da igreja. Eu tenho 32 anos de vida, 33 anos de vida, e esse tempo todo sempre congreguei, né? E eu não lembro, não sei se teve, talvez os irmãos mais velhos possam me ajudar nisso, eu não sei se houve em algum momento na história da igreja, nesses últimos 30 anos, que a igreja teve que se reunir assim, desse jeito, sem poder congregar no templo, tendo que se reunir assim de forma espaçada. Na minha vida, isso é inédito, e eu espero nunca mais passar por isso, e eu sei que talvez daqui 5 anos, 10 anos, eu vou contar e vou falar desses dias. Olha, teve um mês, teve um ano, que de um dia para o outro a igreja teve que se virar, e foi uma correria, e foi aprendendo técnica ali, aqui, acolá, para conseguir cultuar, para conseguir interagir com os irmãos. É um momento de adversidade, é um momento estranho, e a gente tem que aprender a lidar com isso. A dificuldade, as lutas fazem parte da vida do cristão. No mundo tereis aflições, foi a afirmação do Senhor Jesus para a gente. Essa ideia do crente triunfalista, deste evangelho da prosperidade, deste evangelho do triunfo do cristão o tempo todo, de que o tempo todo você vence, o tempo todo você passa pela luta, passa pela prova, isso não é verdade, a gente sabe que não é. Aqueles que se alimentam, ou que alimentam alguma expectativa nesse sentido, agora eu sou crente, minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser uma tranquilidade só, estão iludidos. Não faça isso, não alimente isso para você, porque isso cria falsas expectativas em nós, que vai nos levar à frustração. E o grande problema nessa visão triunfalista da igreja, não é que a igreja um dia não será triunfante, claro que será. O problema é que as promessas de triunfo para a igreja do Senhor, elas não são para serem vividas aqui no presente tempo. Elas são promessas feitas com uma visão e uma expectativa escatológica. Claro, nós venceremos, claro, nós experimentaremos e comeremos do melhor dessa terra. Claro que o Senhor vencerá todas as dificuldades, todas as limitações, seremos plenamente curados, mas essas são promessas que não podem ser abraçadas como uma realidade do tempo presente. Isso está reservado para nós na eternidade. O apóstolo Paulo entendeu isso com muita precisão, e nós precisamos talvez olhar para o que Paulo disse e abraçar isso para a gente. Lá em Romanos 8, quando Paulo diz, olha, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de vir, é a demonstração exata do que nós temos que pensar em relação ao triunfo da igreja. O sofrimento do tempo presente, ele é real, ele existe, a gente vai passar por ele, mas ele não pode ser comparado com a glória do porvir, com aquilo que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Então a gente precisa ajustar essa nossa lente. Nós somos a igreja vitoriosa, triunfante de Cristo Jesus? Sim. Mas nesse momento nós estamos ainda militando em guerra, em labuta. Então é claro que nós vamos sofrer, vamos passar por adversidades. Cientes disso, a gente vai ver as adversidades na vida de José. Volto a dizer, acabei de fazer a introdução, dei essa pausa, a gente vai começar a falar das adversidades na vida de José. Vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Peço a você para me ajudar. Se você for fazer algum comentário, alguma pergunta, põe em caixa alta para facilitar a minha leitura, tá? Ok. Vamos falar então da vida de José. Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Vamos lá. Comentar um pouquinho das adversidades de José. O texto começa a narrar a vida de José, a Bíblia, a Escritura, começa a narrar a vida de José em Gênesis 37. É muito interessante a gente observar logo o primeiro versículo de Gênesis 37, porque o texto vai falar da vida de Jacó, mas começa falando de José. Olha que interessante. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Aí você pensa, vai começar a contar a vida de Jacó. É claro que Gênesis já fez isso desde o nascimento, contando a história de Jacó e Esaú, mas ao contar a vida de Jacó, começa, tendo José 17 anos, e aí fala da vida e da história de José. Olha que interessante que a vida de José tem uma grande relevância, uma grande importância para a história do povo de Deus. Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, e Israel será o nome da nação. Olha que você não fala a nação de Abraão, você fala a nação de Israel. Então, a nação de Israel leva o nome de Jacó.
E aí, quando você pensa na história de Jacó, ela começa, tinha José 17 anos. Então, olha que interessante. José não é um homem qualquer na escritura, é um personagem de grande relevância. Claro, menor que Abraão, menor que Isaac, Jacó, sim, ele não é um dos grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas veja o quanto ele é um homem importante. Por que eu estou destacando essa importância de José? Porque nós vamos falar agora de uma série de adversidades na vida de alguém extremamente importante e relevante para a história de Israel. Então, indo contra esse caminho do triunfalismo, de alguém que pensa assim, não, qualquer grande servo do Senhor estará isento dessas lutas e dificuldades, bate de frente aqui com o exemplo de José, que tem uma história extremamente importante, um papel extremamente importante na história de Israel, e ainda assim vai passar por muitas adversidades. A vida de José, você conhece, ele tem 11 irmãos, muito novo ainda, diz o texto que ele era o preferido de seu pai, justamente por ser aí o moço, né, o mais moço. Então, 11 irmãos, ele era o novinho ali, aquele que o pai tinha com muita estima. O texto de Gênesis vai nos dizer que ele era responsável por dar as notícias dos seus irmãos. Ele, então, era aquele mais novo que corria atrás dos mais velhos, via o que os mais velhos faziam, voltava e falava, pai, eles estão fazendo isso, isso, isso. Por um lado, o pai amava José. Por outro lado, os irmãos detestavam José. Esse ódio, esse sentimento de raiva de José já era algo alimentado antes mesmo dos sonhos, justamente por José ser este que falava acerca dos seus irmãos. Observe isso no final do versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava o rebanho. Aí, observe, e trazia más notícias deles, seus irmãos, a seu pai. Então, veja que José não era o portador das boas notícias e de muitos elogios dos irmãos para o pai, mas sempre as más notícias. Então, os irmãos já não gostavam muito de José. Aí o texto segue, e aí a gente vai ver os dois sonhos de José. Primeiro sonho, José sonha ali com os feixes, são 12 feixes, em que um se ergue, e esse era o feixe dele, né? O feixe é aquele montoado de trigo, então o feixe dele se levanta, e os outros 11 se curvam diante dele. Aí ele conta esse sonho para os irmãos. Aí os irmãos olham e falam, então por acaso você vai reinar sobre a gente? É isso que você está dizendo, moleque? Então pensa aí, José é o mais moço, só dá notícia ruim para o pai em relação aos irmãos, é o dedo duro, é o queridinho do pai porque é o novinho ali no meio dos irmãos mais velhos. Aí ele tem um sonho, os irmãos já tinham raiva dele, aí ele vai ter um sonho que os irmãos se curvam diante dele e os irmãos olham e falam, então você está dizendo que nós vamos ser reinados, governados por você. Ok. Não bastasse isso, ele teve um segundo sonho. No segundo sonho, ele sonha com o sol, com a lua e 11 estrelas, e todas elas se curvavam diante dele. E aí ele compartilha isso na mesa. Esse compartilhar foi tão estranho que o próprio pai, o próprio Jacó, vai advertir ele. Vai falar, ora, José, já não bastasse ter falado dos seus irmãos te servindo, agora você está dizendo que eu e sua mãe, no entendimento de Jacó ser o sol e a mãe a lua, você está dizendo que nós, os seus pais, vamos também nos curvar diante de você? Pois bem, tudo isso cria um ar de animosidade, de dificuldade aí para José. Então, ele passa a ser mal visto pelos seus irmãos. E aí começam a vir as adversidades. O texto vai seguir e vai nos dizer que o pai dá uma ordem para os seus irmãos irem pastorear o rebanho e logo em seguida manda José ir atrás. Eles tinham que ir para uma região e vão para uma outra bem distante, 25 milhas de distância. Me perdeu aqui o nome. Lembrei. Eles têm que ir para Siquém e eles vão 25 milhas à distância. Vão para Dotã. Quando José vai em direção a Siquém, não encontra os seus irmãos, recebe a informação de que eles haviam ido para Dotã, e quando ele está indo encontrar os seus irmãos já vão olhar de cara feia, com cara emburrada para ele, porque já pensam, lá vem José criar problema para a gente. Observem aí, então, alguns versos. Vejam o versículo de número 18. De longe o viram, e antes que chegasse,
conspiraram contra ele para o matar. Então, eles tinham que ir para Siquém, não foram para Siquém, foram para Dotã, e aí José está indo atrás deles, amando do pai, eles estão fazendo coisa errada, não estão obedecendo a ordem do pai, e nessa de José ir atrás, quando eles veem José vindo de longe, já começam a conspirar contra José. Primeira adversidade na vida de José que nós vemos aqui é essa questão da rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Talvez a gente possa pensar, há uma certa justiça nessa rejeição, por conta de todo esse cenário que nós já relatamos. Mas, independente disso, ser rejeitado sem ter feito algo errado, porque, por mais que seja constrangedor os sonhos de José, ele não fez nada errado. Ele não teve culpa do sonho que veio a ter. E a interpretação do sonho, quem deu foi o pai e os irmãos. Não foi ele que chegou altivamente, batendo na mesa e falando, olha, vocês todos aí vão ser governados por mim, eu sou bom e vocês têm que se curvar diante de mim. Não. Essa foi a interpretação dos sonhos que os irmãos e o pai tiveram, e os pais tiveram. Ou seja, ele foi rejeitado por fazer aquilo que era o correto. Então, veja como isso é adverso, como isso é triste, e talvez você já tenha experimentado isso. Você tentar fazer aquilo que é certo, ele obedecendo seu pai, sendo fiel à visão que Deus havia lhe dado, e sendo rejeitado pelos seus irmãos por conta disso. Quantos de nós não enfrentamos essa adversidade da rejeição? Basta você começar a fazer o que é certo para você sofrer a rejeição. Quando a gente opta por isso, por exemplo, no trabalho, todo mundo faz errado e você é o bonitão que chega lá e fala, vou fazer o que é certo agora. Você vai ser rejeitado. Quando você está lá num grupo de pessoas em que está todo mundo criticando, fofocando, e você chega e fala, gente, vamos parar, não vamos fazer isso, isso não está correto, as pessoas vão te olhar torto. Com certeza a conversa vai parar, daqui a pouco um sai da roda, outro também, e acabou, você fica ali sozinho. A rejeição é comum para aqueles que escolhem viver de modo fiel. E essa é uma adversidade que faz parte da vida do cristão. E se nós não formos rejeitados, não formos odiados pelo mundo, alguma coisa muito errada está na nossa vida. Então, quando, por exemplo, João vai dizer lá na primeira carta, no capítulo 3, não estranhe o mundo odiar vocês, rejeitar vocês, é porque essa é uma realidade, é um conflito, um confronto entre trevas e luz. Quando você escolhe ser luz numa geração, numa sociedade de trevas, é claro que vão te rejeitar. É claro que vão te deixar de lado. Ninguém vai querer ter o relacionamento com você. Talvez você já tenha ouvido, não dá para conviver com fulano não, fulano é muito chato. Eu já ouvi coisas do tipo assim, toda vez que o pessoal vem conversar comigo, vem trazendo um sermão. Irmãos, quando Deus nos chama a confrontar os pecados, é natural que as pessoas nos rejeitem. E a rejeição foi uma realidade na vida de José. E a gente sabe quanto é duro, quanto é triste você ser rejeitado. Principalmente quando você é rejeitado por pessoas que você ama. Por pessoas que são importantes para você, como é o caso da sua família. Você sofrer a rejeição de um estranho, claro que em alguma medida dói, principalmente quando isso se repete, se amplia, né? Você pensa isso talvez na faculdade, na escola, no trabalho, muita gente te rejeitando. Claro que isso é ruim. Agora, só que de alguma forma você olha isso e fala, tudo bem, não são pessoas tão importantes e tão relevantes na minha vida. Mas quando você sofre a rejeição de pessoas que você ama como seus irmãos, isso é muito doloroso. Essa era uma adversidade na vida de José. Vamos falar de uma segunda adversidade, mas antes, conforme prometi, vou dar uma lida aqui para ver se temos alguma pergunta. Já ouvi falar em pregações que José era mimado. Será? Ele era preferido do seu pai. Se ele era mimado ou não em relação ao pai não corrigir o seu comportamento, não me parece. Veja que quando ele tem o sonho e fala ali na mesa, o pai o corrige. O mimar alguém é você, na linguagem comum, né, aliviar, passar um pano para a pessoa, né? Então tá ali o filho fazendo um monte de coisa errada, você mima passando um pano. Nos parece que José, por ser o mais novo, ele tinha mais carinho por parte do pai. Tanto que quando o pai vai, faz a túnica e dá a túnica, isso é uma demonstração de carinho. Daí a ser mimado, eu sei que a distância é bem pequena, né? Quanto mais carinho você dá, a tendência de você deixar de disciplinar e corrigir, ela aumenta. Mas uma coisa não pode ser confundida com a outra. Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai era extremamente carinhoso comigo, muito carinhoso, mas era extremamente duro na disciplina, né? Aliás,
Eu já falei muitas vezes na igreja das disciplinas que meu pai me deu, todas elas muito justas, porque eu não era muito coisa boa, não. Era um pecador miserável. Mas eu quero salientar, meu pai sempre foi muito, muito, muito carinhoso comigo. Então, veja, eu não fui mimado, porque quando eu errava, vinha a bronca, vinha a repreensão. Mas eu sempre tive muito carinho. Então, eu não sei se é correto a gente dizer que José era mimado. Certamente, José recebia carinho e atenção do seu pai, porque isso é o que o texto diz. Mas o texto não fala se Jacó deixava de repreender e de corrigir a José. Não há nenhum indício no texto quanto a isso. E me parece que não era um perfil de Jacó, de Israel, de fazer vista grossa para os erros dos seus filhos. À medida que o próprio José ia o tempo todo falar das más notícias dos seus irmãos. Então, me parece que Jacó tinha uma preocupação do tipo, eu quero saber o que os meus filhos estão fazendo, eu quero corrigi-los, eu quero discipliná-los, e se isso era com os outros, provavelmente também era assim também com José. Dar carinho não é a mesma coisa que mimar. Mimar é você ver o erro e não corrigir. Dar carinho é algo bondoso, caridoso que os pais fazem para com os filhos e que deve ser estimulado. Mimar, fazer vista grossa para o pecado dos filhos, isso é pecaminoso, isso é ruim, é prejudicial para a criança. Ok, vamos caminhando aqui, certo? Segunda diversidade que a gente vê aqui na vida de José. A gente viu o texto, então, do verso 18, de longe, então, os irmãos já conspiravam contra ele, já pensavam em matá-lo. Olha que rejeição dura dos seus irmãos desejarem a sua morte. Isso é terrível, é uma grande adversidade, algo com o qual José convivia. Tenho certeza que na hora do almoço José não deveria ser visto com bons olhos pelos seus irmãos e nem tinha todo mundo sentado ao seu lado, dando um abraço, um beijo, um carinho do lado dele, com certeza não. Pelo menos da parte dos irmãos, né? Mas olha, como José também vai enfrentar outro problema, a ridicularização. Em alguma medida, o bullying vai estar sobre a vida de José. E diziam um ao outro, texto de Gênesis 37, verso 19, lá vem o sonhador. Zombavam, então, ridicularizavam de José. Essa é uma diversidade que a gente enfrenta e é mais real em nossos dias. Alguns acham que essa questão do bullying e sentir isso, sofrer com isso, é frescura. Eu entendo que, em alguma medida, alguém que se importa muito com aquilo que os outros falam, tem pecados sérios envolvidos consigo. E eu vou citar dois. Primeiro, o pecado de não se ver como a imagem e semelhança de Deus. E o segundo pecado, o pecado da vaidade. Quando alguém, então, faz piada de mim, e eu fico muito ofendido, muito chateado, entro no quarto, choro, me acabo, e não quero sair, e nunca mais vou na igreja porque fizeram uma piada de mim, e nunca mais vou para o serviço porque fazem piada de mim, e não volto mais para a escola porque fazem piada de mim. É claro que ninguém gosta de ser ridicularizado, exposto ao vexame, mas se isso nos para, então é pecado. E esses dois pecados estão envolvidos. Primeiro pecado, volto a repetir, eu não entendi o que é ser imagem e semelhança de Deus. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito, eu sou a imagem do meu Criador. Ah, você é gordo, você é isso, é aquilo. Não, eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor. Ele me fez. Defeitos e qualidades que há em mim, claro que os meus defeitos não revelam a beleza do meu Deus, mas eu fui pensado, planejado e criado pelo Senhor, sou a imagem e semelhança dele. Pouco importa o que as pessoas estão afirmando acerca de mim. No novo céu, nova terra, eu teria essa imagem plena e restaurada pelo Senhor. Então, alguém que não consegue ver isso, não consegue enxergar a imagem do Senhor em si, em alguma medida ofende a Deus. Então, quando eu dou mais ouvido e importância ao que dizem de mim, dos meus defeitos, ao que zombam de mim, do que efetivamente ao que Deus fez em mim, então eu estou invertendo as coisas. Eu estou deixando de ouvir o meu Criador para dar ouvido às vozes deste mundo. O segundo pecado que eu vejo nessa questão de alguém se importar muito, sofrer muito com a questão do bullying e tudo mais, que é real, que é um problema, não estou descartando isso, é o pecado da vaidade. Se a minha imagem não pode ser riscada e arranhada, porque isso é ofensivo demais, se eu não consigo conviver com humilhação, porque isso é destronar demais o meu eu, é ofender demais este rei que aqui está,
então eu estou sendo um tanto quanto vaidoso e idólatra. Cuidado com isso. Em alguma medida a gente vai sofrer as injúrias, vai sofrer as ridicularizações, vamos ter que conviver com isso. Não há mal, eu não sou Deus. O nome do meu Deus não pode ser ridicularizado, mas eu não sou nada. Eu sou pó e ao pó tornarei. Que mal há em alguém zombar de mim? Entende? Então, às vezes nós pecamos em não saber lidar corretamente com as nossas adversidades. Não é só que a gente faz o mal para nós, porque alguém que sofre muito com bullying, claro que está sofrendo, está passando muito mal, está deixando de aproveitar um monte de coisas, mas veja que essa pessoa está pecando também, está fazendo mal para si, está entristecendo o coração de Deus, não vê a imagem do Criador em si e também não vê que ele não é tão importante assim ao ponto de não poder ser, de alguma forma, tocado e ter a sua imagem em alguma medida arranhada. Nós não somos tão importantes assim. Viver as ridicularizações, por pior que elas sejam, né? Imagina alguém falando, ih, lá vem lá o sonhador. É claro que isso entristece. É claro que isso, em alguma medida, deixava José chateado. E era uma adversidade na vida dele, não estou negando. Era ruim conviver com isso todo dia, mas é algo possível de nós lidarmos com esta ridicularização. Duas perguntas que vêm aqui para mim, antes de eu ir para o próximo ponto. Vou ler, então, as duas perguntas. O problema na visão triunfalista, na história de José, é que ela é usada para apoiar a tese de que os humilhados serão exaltados. Então, realmente, esse é um problema, né, de alguém olhar e ver essa questão da exaltação de José e imaginar que isso vai acontecer aqui no presente tempo, né? Não é algo correto se basear nisso, porque quando nós lemos esse texto de José vê no final de tudo que o que aconteceu não foi para a exaltação dele, mas foi para que muitas vidas fossem conservadas, né? Uma simples leitura do texto de Gênesis 50, verso 20, já deveria desfazer o pensamento dos que assim pensam e veem, né? Aqueles que veem o triunfalismo na vida de José por conta da sua história, por conta desse final feliz, não entenderam. E não entenderam não uma questão de interpretação, não entenderam aquilo que está no texto, né? Porque José não está dizendo, tá vendo, eu fui humilhado e agora Deus tornou todo mal em bem para mim. Não, ele vira e fala, Deus tornou o mal em bem, conservando e usando para conservar muitas vidas. Ou seja, o fim de tudo não era ele mesmo. Porque o outro problema da visão triunfalista é esse, né? Achar que o fim de tudo, que tudo que Deus faz é para minha vitória, para minha glória, para eu sair por cima. Não é. Nós não somos tão importantes assim. E José entendeu. Ok, Deus fez o mal em bem, mas não foi por causa de mim, que eu sou lá a grande coisa. Ele fez porque ele queria conservar muitas vidas. Claro que José foi abençoado, claro que José saiu feliz no final da história. Não há mal também em o crente vencer. Nós não estamos pregando a miséria do crente. Nós estamos pregando uma visão humilde do crente em relação às situações. Ainda segue, né? Sabemos que Deus usou o seu servo para preservar seu povo e sua linhagem, perfeito, de onde viria o Messias. Exatamente, não era o fim em si mesmo, era a condição aí da preservação e conservação do povo. Os humilhados serão exaltados, está na Bíblia, sim, tá? Está lá na Escritura, a expressão. É claro que a humilhação ali não é humilhado de ser ridicularizado, xingado, ofendido, mas é aquele que se humilha, humilde de espírito, aquele que não vê mérito nenhum em si para a salvação, este será exaltado, né? O texto de Tiago nos dá a indicação, a correta interpretação da afirmação de Jesus, quando Jesus diz os humilhados serão exaltados. Tiago interpreta isso muito bem, né? Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Quando eu me humilho e me esvazio e falo, Senhor, não há nada em mim que te glorifica, que te agrade, eu preciso, depende da tua graça, então o Senhor me exalta no estado de me tirar dessa condição de condenação e me elevar para a condição de filho. É nesse sentido que nós somos exaltados, não que nós receberemos glória, mas nesse sentido que nós deixamos a situação de filhos da ira e passamos a experimentar a situação e condição de filhos de Deus. Vamos lá. Terceira angústia, adversidade que José enfrentava. Primeira, rejeição. Segunda, ridicularização. Terceira, injúria.
despiram-no da túnica, em Gênesis 37, versos 23 e 24, eu estou indo na sequência da exposição, tá? E tomando, lançaram na cisterna. A injúria física é vista aí, né, na condição de José, seus irmãos pegam, tiram a sua túnica, deixam ele ali despido. A túnica era uma capa longa que, de alguma medida, então, escondia a nudez da pessoa. Tiram isso de José, ele fica ali, talvez, com pouquíssimas peças, muito provavelmente apenas para esconder os órgãos sexuais, e ele fica numa situação vexatória, e soltam ele na cisterna. Essa injúria, essa violência física é algo que foi uma adversidade na vida de José, que nós também sabemos que enfrentamos, né? Infelizmente, as pessoas, não bastassem as injúrias morais, a ridicularização, também vem a condição da injúria física, em alguns casos, de pessoas causando mal intencional para a gente, na violência mesmo, em tramas, pensando o nosso mal. É muito triste, e essa é uma realidade adversa da qual nós estamos sujeitos. Quarta adversidade na vida de José, o confinamento. Ele é jogado num poço, e a ideia dos seus irmãos era deixá-lo lá. Olha que absurdo, né? Que situação triste. Rubem, que vai ter essa ideia, né, de não matá-lo, mas deixá-lo no poço, mas na cabeça de Rubem, qual era? Deixa esse menino no poço, daqui a pouco eu volto, pego ele e salvo ele. Os seus irmãos, os outros irmãos, olham e pensam o seguinte: não dá para ganhar um dinheiro nisso, né? Dá para levantar uma grana com esse menino, vamos vendê-lo. Então, tudo isso é uma situação muito adversa, triste do confinamento, e depois, mais adiante, por conta do caso de Potifar, lá no capítulo 39, José vai ser preso, mais uma situação de confinamento, onde ele passa ali anos na cadeia, algo muito triste também. O estar confinado, privado da liberdade, a gente está vivendo isso um pouquinho, é até talvez ridículo dizer que estamos vivendo isso, né? Eu sei, claro que quem está preso, confinado, independente até do motivo, sofre muito mais do que o que a gente está sofrendo, mas o confinamento é ruim. Se o nosso confinamento confortável é ruim, imagine o confinamento de um poço, de uma cisterna, e o confinamento de uma prisão. Muito pior, não tem comparação. Mas foi uma situação adversa que José enfrentou. Quinta situação adversa na vida de José, a tentação. Às vezes a gente não encara esse problema na vida de José como tendo sido um grande problema. A gente fala muito da prisão dele como sendo um problema, e talvez até da falsa acusação, que é o próximo ponto que a gente vai falar, mas a gente não coloca essa questão da tentação, quanto a tentação faz nos sofrer também. Quando alguém quer fazer o que é certo e todos os dias é tentado na sua carnalidade, na sua pecaminosidade, a se lançar ao pecado, isso é ruim. Veja que a mulher de Potifar, né, eu vou ler o texto de Gênesis 39, versos 7 a 10, né? A mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ela fazia isso todos os dias, falando ela a José todos os dias, insistindo. Irmãos, não é fácil você querer fazer o que é certo e ser tentado ao mal, ao erro, todos os dias. Por mais que a gente talvez não consiga ver tanta a dor de José nesse momento, pense naquilo que tenta você, na sua luta contra o seu pecado. O crente de verdade, ele sofre com a questão do pecado. E se você não tem sofrido com o pecar, irmão, você não é crente, não. A ideia é que, quando eu me rendo a Cristo Jesus, o meu pecado me incomoda muito. Então, naquela luta de eu não posso pecar, eu quero agradar a Deus, eu me vejo feliz agradando ao Senhor, o meu prazer está na lei, nos decretos do Senhor. Quando a gente se empenha nisso, o viver a situação de conflito ético, de conflito entre o querer fazer e o não poder, e querer agradar a Deus e ter as dificuldades, as limitações, isso é muito ruim, isso é muito triste. No sermão da semana passada, eu coloquei isso, inclusive, falando do caso de Paulo, né, que, no meu entendimento, é um entendimento que eu compartilho com a ideia de Calvino, o sofrimento de Paulo do espinho na carne era essas adversidades, mas principalmente as adversidades de Paulo, no caso,
os seus opositores ali na cidade de Corinto, né? Mas principalmente essa ideia dele ter que lidar com a sua pecaminosidade, né? Dele ter que lidar ali com a ira, com a raiva, com o desejo da vingança contra aqueles que se opunham a ele. Quem é crente de verdade sofre essa condição da tentação. Deixa eu ler aqui, antes de ir para o próximo ponto, da calúnia, o que o irmão Paulo escreve, né? O Senhor já tinha falado através de Abraão que o povo seria escravo. Já estava predestinado isso, e Deus usou José como porta para entrar na terra do Egito. Sim, todos os decretos de Deus, aliás, tudo o que nós fazemos para se cumprir um decreto, um plano maior de Deus. O Egito teve a sua importância, né, na vida do povo de Deus, e claro que para José, para o povo ter ido para o Egito, tinha que passar por José, tinha que ter tido sonho, o Egito foi importante, o deserto foi importante, senão não teria nação. Né? Tudo isso está dentro do plano e do decreto do Senhor, e não há por que nós pensarmos mal em alguma medida. Tudo isso cumpre o propósito da soberania de Deus, descrito em Gênesis 50, verso 20. Todos os males sendo tornados em bem para a glória do Senhor, não para o fim em si mesmo, para a minha exaltação, mas para que o nome de Deus seja exaltado e os seus planos sejam cumpridos, seus propósitos sejam estabelecidos. Vamos lá, adiante. Então, vou repetir, para você que está anotando, as adversidades que nós vemos na vida de José, que também são comuns à nossa vida. A questão da rejeição, segundo, a questão da ridicularização, né, o bullying, o ser ridicularizado, humilhado, isso existe, a gente sofre isso, as piadinhas, as palavras chatas que às vezes falam contra a gente, as injúrias físicas, não só a injúria moral da ridicularização, mas a injúria física, a questão da violência. O confinamento foi uma questão na vida de José, talvez não seja na nossa, mas irmãos em Cristo nossos, por conta de pregar o evangelho, estão confinados neste momento. A tentação, e esse é um ponto que eu destaco, nós cristãos, ao sermos tentados, como José era, todos os dias a mulher indo lá no pé dele, a tentação constante deve, sim, produzir em nós tristeza, né? No sentido de que eu estou aqui lutando para agradar a Deus. Se o meu pecado não me incomoda, então tem um problema, né? Se ser tentado em alguma área não me incomoda, então isso é um problema sério. O crente de verdade sofre quando está sendo tentado, porque ele quer o tempo todo agradar o seu Deus. A sexta situação adversa na vida de José é a calúnia. Então mentiram, né? A gente sabe o resultado. Vendo ela, a mulher de Potifar, que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Essa foi a afirmação da mulher de Potifar, Gênesis 39, 14. Ele foi acusado injustamente, né? Sofreu aí essa condição da calúnia, e nós sabemos que isso dói, né? Quando as pessoas falam do nosso pecado, do pecado que a gente comete, por mais triste que seja a fofoca, você ainda abaixa a cabeça e fala: ok, não deveriam estar falando disso, mas eu errei, eu realmente pisei na bola. Mas quando você não fez alguma coisa e as pessoas estão dizendo que você fez, estão te caluniando, mentindo a seu respeito, como isso dói, né? Como isso é triste para a gente, como é duro lidar com essa situação de adversidade. Pois bem, aconteceu na vida de José, e com uma consequência grave, né? Porque às vezes pode acontecer uma calúnia de simplesmente falarem mal da gente. José, por esse falar mal, perdeu seu emprego e ainda foi parar na cadeia por conta disso. Situação terrível, né? Então, veja, irmãos, nós listamos aqui 6 situações adversas na vida de José. Vou repeti-las todas: rejeição, ridicularização, violência, confinamento, tentação e a calúnia. As 6 situações adversas aí na vida de José. Observe que nesses dias de crise, por isso que eu escolhi o tema dessas aulas aqui para essas semanas enquanto estamos online, a gente às vezes fala do coronavírus e é uma situação adversa terrível, triste, dolorosa, mas observe que a gente levantou aqui outras
situações ruins, adversas, que fazem parte da nossa vida, que talvez doam muito mais do que essa situação do coronavírus. Perfeito, vamos lá. Segundo ponto da nossa lição fala de uma necessidade de aceitação da adversidade. Negar isso nessa visão triunfalista não adianta. Ter uma aceitação da adversidade é importante. A primeira parte de sua vida, falando de José, parece uma provação após a outra, sem muito alívio. Mas José manifesta um otimismo nascido de profunda fé em Deus e resolve fazer o melhor em cada situação para a glória do Senhor. Irmãos, essa situação de aceitação de José para as muitas lutas que ele enfrentou nos ensina muito. Eu já ouvi muitos crentes dizendo: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa situação pelo qual eu estou passando, eu não aceito isso no meu casamento. E pior do que ouvir os crentes dizendo isso, é ouvir lideranças dizendo e incentivando os crentes a não aceitarem. Você não pode aceitar isso na sua vida. Irmãos, nós temos que aceitar no sentido de que Deus é quem está conduzindo cada uma das situações da minha vida. Deus tem poder para reverter injúrias, calúnias, violências. Deus ele tem poder para fazer tudo isso. Se ele não fez porque ele não quis. Ah, pastor, mas por que Deus não quis? Aí eu já não sei, é com ele é soberano. Deus tem poder para resolver essa questão do coronavírus. Cada dia está morrendo aí, mundo afora, 1.000, 2.000 pessoas, somado o número de todos os países. Deus tem poder para que amanhã, para que hoje ninguém morra. Se ele não fez isso, é porque ele não quis. Por mais duro que seja, talvez, afirmar isso, e talvez até estranho, nossa, parece que Deus é tão ruim, pastor, quando o senhor fala isso. Mas se ele tem poder para fazer e para curar, e não o fez até esse momento, ele não fez porque ele não quis. Agora, ele não quis porque ele sabe o que está fazendo. Ele não quis porque dentro do seu plano, da sua soberana vontade, há propósito para tudo isso. Se é a justiça dele, eu não sei. Se é para que esse problema resulte em um mal menor futuro, nós não sabemos. Mas Deus sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo. Eu não posso dizer eu não aceito. Eu tenho que olhar e falar: todos os planos de Deus são bons, são retos, são perfeitos, são justos. Porque quem está no controle da história não é um Deus qualquer, é um Deus soberano que sabe o que faz. Eu não estou dizendo que Deus colocou a doença em cada uma das pessoas infectadas. O que eu estou dizendo é que Deus tem o poder para curar cada uma delas, e se ele não está curando, ele não está fazendo porque ele não quer. Agora, por que ele não quer? Eu não sei. Na sua soberana vontade, há um propósito para tudo isso. E em tudo isso, ele está sendo glorificado de algum jeito que nós não entendemos, mas que ele, dentro do seu soberano conselho, entende, compreende e faz. Porque Deus torna em bem todos os males que vêm sobre nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque tudo o que acontece para a glória dele. É a expressão final lá de Romanos capítulo 8. A ele, pois, a glória eternamente. Então, ele sabe o que está fazendo e as coisas resultarão para a glória e louvor do seu nome. Essa aceitação de José é perfeita. E onde que a gente vê a aceitação? Só num discurso? Porque talvez você leia e acompanhe um discurso sobre a soberania de Deus e fala: não, pastor, tudo bem, eu estou vivendo a aprovação, mas Deus sabe o que faz. Não é só o discurso. Como que José demonstra que aceitou a situação adversa em sua vida? Fazendo sempre o melhor em todo lugar que ele estava. Então, ele vai ser vendido pelos seus irmãos. Aliás, vamos pegar antes ainda. Ele está lá, sofrendo a rejeição dentro de casa, mas ele é um bom filho, obediente ao pai, que vê o erro e sabe chegar e falar do erro e tratar da forma como seu pai espera de você dele. Ele fazia isso, era um bom filho, mesmo com a situação adversa dos seus irmãos. Depois ele vai ser vendido para o Egito. Situação ruim, adversa, sofreu rejeição em casa. Imagina você estar ali no Egito, não por conta de uma guerra, mas porque os seus irmãos te venderam. Situação adversa. Então o que ele vai fazer? Vai viver de qualquer jeito, reclamando num canto? Não! Ele vai se destacar na casa de Potifar, ao ponto de Potifar colocar e confiar tudo da casa nas mãos dele. Depois ele vai ser preso, por meio de uma calúnia, não é porque preso, porque ele errou e agora está ali, não, puxa, ok, eu entendi que eu errei, então
eu vou fazer o melhor para consertar. Não, ele foi preso injustamente. E o que ele faz aí na cadeia? Se destaca ao ponto de receber do carcereiro a condição de chefe entre os demais presos. Então, como é que a gente demonstra a aceitação das coisas que Deus tem feito em nossas vidas? Fazendo o melhor para a glória dele e vivendo da melhor maneira. Senhor, a situação está difícil no trabalho, mas eu vou ser o melhor funcionário. Porque eu aceito e entendo cada uma das lutas e adversidades que eu tenho dentro da minha empresa. Eu sei que o Senhor está no controle de cada uma delas. Senhor, eu tenho adversidades e problemas dentro da minha casa, mas eu vou ser o melhor marido, porque eu entendo cada luta e cada dificuldade que tem ali. Então eu vou me esforçar e me empenhar para ser o melhor marido. Senhor, eu vejo muitas dificuldades e adversidades na minha igreja, mas eu vou me esforçar para ser o melhor crente ali dentro da igreja, servindo, adorando o Senhor. O problema é que a gente demonstra que não aceita os planos de Deus sobre as nossas vidas quando a gente vive relaxadamente e ainda justifica este relaxo diante das adversidades. Por que você é um funcionário relaxado? Ah, porque aqui no serviço eu tenho muita adversidade. A gente não usa essa palavra. Mas quais são as adversidades? Eu recebo mal, há muitas injustiças, não reconhecem o meu trabalho. Então, todas essas adversidades me fazem ser esse péssimo funcionário. Em resumo, eu não aceito as adversidades que tem na minha vida e não aceito o propósito de Deus na minha vida diante daquilo que talvez Ele esteja querendo me ensinar, me ajudar, me orientar. Então, a gente vive relaxadamente no trabalho, jogando a culpa nas adversidades do trabalho, em casa, jogando a culpa nas adversidades do casamento, que são reais. Toda esposa tem defeito, todo marido tem defeito, todo casamento é complicado, nenhum casamento é um mar de rosas. Jogando a culpa para a igreja, então vive uma vida de crente miserável, porque olha e fala, a igreja é isso e aquilo, o pastor é isso e aquilo, a presidente disso e daquilo, presidente... A gente vai vendo as adversidades que tem no casamento, na igreja, no trabalho, na escola, na vida, na família, com os de fora da nossa casa, os familiares, e aí a gente vai vivendo uma vida miserável, ruim, mal feita, onde a gente nunca se dedica para fazer nada com excelência. Por quê? Porque a gente não aceita as coisas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Pastor, como é que eu devo aceitar? Terceiro ponto da nossa lição. Antes de ir para o terceiro ponto, deixa eu ler aqui o que o Wagner, lá do São Pedro, me pergunta. Pastor, bom dia Wagner. Quando o faraó teve o sonho de bonança e escassez, José sugeriu uma prevenção administrativa. Queria saber sua opinião sobre como administrar os recursos sem avareza nesse momento do nosso país. Interessante. Como que a gente sabe se a gente está sendo avarento ou se a gente está sendo precavido? Eu acho que talvez seja esse o conflito, né, Wagner? Como é que eu vou agradar a Deus na administração dos recursos sem ser um avarento amante das riquezas? Não só nesses dias de dificuldade, mas em todos os dias. Talvez os dias de dificuldade, Wagner, como neste momento do nosso país, que é a sua pergunta, seja até mais fácil justificar o nosso reter o recurso, né? Então, eu vou poupar, eu vou guardar, eu vou acumular, por prudência. Então, você olha o cenário lá fora de total desespero, sem muita previsão para resolver a situação. Então, talvez, para administrar essa situação, seja até prudente, no momento de escassez, que é o que estamos imaginando viver nos próximos dias, a gente, então, reter. E isso provavelmente não será avareza. Onde que eu vejo, talvez, a avareza, e eu penso naquela parábola proposta por Jesus, daquele homem que foi lá, colheu, encheu os seus celeiros, e qual que é a ideia brilhante que ele tem? Eu vou destruir os celeiros que eu tenho para construir celeiros maiores. Ora, não havia necessidade disso, né? Então, poupar é um sinal de prudência? Sim. Confiar nas riquezas é avareza. Quando eu poupo por prudência, quando eu poupo por sabedoria de imaginar que eu vivo dias difíceis que vão vir adiante, em alguma medida isso é prudência e sabedoria. Agora, quanto poupar? Eu penso que você ter aí 1 mês ou 2 guardados das suas despesas, então eu sei mais ou menos quanto que eu ganho e quanto que eu preciso para viver 1 mês, então eu vou deixar guardado 2, 3 meses ali para uma questão de socorro. Ok, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, a pessoa que quer juntar o dinheiro a vida inteira, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no amanhã, e quando eu falo amanhã, não é 1 dia ou 2, é pensar em 10 anos. Tem gente que guarda dinheiro para o velório. Aí, irmãos, é um sinal de que nós estamos sendo avarentos, de que nós não estamos sabendo confiar e descansar no Senhor. Eu acho que talvez nós não estejamos nem falando da questão de valores,
Eu não vou nem entrar no mérito se guardar 10 ou 1000, o que é pecado. Talvez não seja pecado nem 10 nem 1000, e talvez seja pecado guardar 10 ou guardar 1000. A questão é, eu guardo por quê? Porque eu vejo que é prudência, ou eu guardo porque eu não confio na provisão e no sustento de Deus? Aí, irmão, você tem que sondar. Quando eu falo você, não é você, tá? Eu tô falando com todos, né? Aí você tem que sondar no seu coração se você está confiando no Senhor ou se você está confiando naquilo que você está acumulando e guardando. Toma cuidado com isso. É justo que a gente saiba dosar isso. Nesse momento, eu não vejo nenhum mal em nós optarmos por poupar, por guardar. Não é acumular riquezas, é ser prudente num cenário de dificuldade. Mas, ainda assim, não confiando no que você guarda, mas confiando que o Senhor vai agir em meio à dificuldade, né? Vamos lá. Como é que a gente pode ter essa aceitação, né? Antes ainda de falar da aceitação, eu quero trazer uma frase muito bonita do Tozer, um puritano teólogo, que nos diz o seguinte: é duvidoso que Deus possa usar grandemente qualquer homem até que ele, Deus, o tenha ferido profundamente. Vou repetir a frase e olha como isso é importante para a gente aceitar as lutas e adversidades que enfrentamos. É duvidoso que Deus possa usar grandemente qualquer homem até que ele o tenha ferido profundamente. Dificilmente Deus vai nos usar grandemente sem nos ferir profundamente. Por que isso? Por um simples motivo, não é porque Deus é ruim, não. É porque eu e você somos pecadores e temos muito a aprender. Falava disso essa semana com um amigo, né? Quando a gente quer ser usado grandemente pelo Senhor, pode ter certeza que vai doer. Na hora que a gente vira e fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aí Deus fala, ok. É sincero isso do seu coração e eu percebo que é, e eu quero te usar. Mas te usar desse jeito não dá. Eu vou ter que começar a te ensinar algumas coisas. E nessa hora Deus começa a bater em nós, a bater na gente. E dói. E é difícil. Talvez a coisa mais perigosa para ser dita ao Senhor é essa: Senhor, usa-me. Quando eu falo perigosa, não é coisa ruim, né? Eu estou dizendo perigosa no sentido de que, quando nós afirmamos isso, pode esperar, vai vir turbulência nas nossas vidas. Não porque Deus é ruim, não porque Ele esteja nos sacaneando, não é isso. É porque Ele está nos preparando, nos provando a fim de nos aprovar. Vou repetir a frase do Tozer: é duvidoso que Deus possa usar grandemente qualquer homem até que Ele, Deus, o tenha ferido profundamente. É duvidoso. Dificilmente algum grande homem que fez um grande ministério vai contar uma vida só de tranquilidade. Ah, não, foi sossegado, não chorei, foi fácil, não. Grandes homens, grandes ministérios, grandes mulheres, e quando eu falo grande, não estou falando só na questão de ter um ministério imenso na igreja, estou falando de pessoas bem-sucedidas com a sua família, bem-sucedidas com o seu ato de pregar a palavra de Deus aos seus amigos, de criar os seus filhos na igreja. Irmãos, pode chegar nessas pessoas, você vai ver uma história de muita luta, de muita dificuldade, porque antes de Deus nos usar grandemente, Ele nos prova grandemente e nos fere profundamente para que a gente aprenda, porque nós, infelizmente, somos pecadores. E isso faz parte de nós aceitarmos. Uma boa ideia de aceitação: Senhor, eu estou sofrendo, que bom, o Senhor quer me usar. O texto, a nossa revista agora vai nos propor 14 motivos do porquê nós enfrentamos as adversidades, propósitos. Eu não vou gastar muito tempo, nosso tempo já está quase estourando, já são 10h10, a gente vai até as 10h30, como normalmente fazemos sempre. Então eu vou citar para cada um dos propósitos a textos bíblicos, e veja como Deus é belo em trazer propósitos para as nossas dificuldades. Primeiro, chamar nossa atenção. Quando a gente vive em pecado, às vezes vai vir uma dificuldade, uma provação, uma luta, para nos fazer lembrar lá do céu. Veja o que o Salmo 25, verso 1 e 2 nos diz. Salmo 25, verso 1 e 2, primeiro propósito para o qual Deus manda as adversidades: chamar nossa atenção. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, não exultem sobre mim os meus inimigos.
Então está ali sendo malhado pelos inimigos, o que a gente faz? Lembra de Deus. Deus chama a nossa atenção. A ti, Senhor, eleva a minha alma. É aquela coisa, eu estou ali meio disperso, distante, pensando em um monte de coisa, daqui a pouco vem a dificuldade, aí eu lembrei do Senhor. Aí Deus chamou minha atenção e eu volto para o prumo, saio ali do meu estado de contemplação e de estar ali avoado e passo a buscar ao Senhor. Né? Segundo motivo, propósito para as adversidades, assegurar-nos do seu amor. Às vezes Deus vai nos provar para nos fazer confiar no amor dele por nós. Olha que bonito isso, Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? É para assegurar que ele continua me amando e te amando. Por que eu sofro adversidade, pastor? Porque Deus quer provar que você é filho dele. Do contrário, você seria apenas um bastardo. Terceiro motivo pelo qual nós enfrentamos as adversidades, propósitos, né? Para os nossos problemas, para as nossas lutas. Nos tornar mais humildes. Falamos muito disso na semana passada. 2 Coríntios 12, verso 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi, Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Às vezes a gente está muito soberbo. Eu sou bom, tá vendo? Tá tudo dando certo. Aqui é trabalho, aqui é o cara. Aí Deus vai lá, bate na gente para a gente falar, opa, humildade, deixa eu descer, deixa eu lidar aqui com a coisa no nível certo. Eu não sou tão bom assim, as coisas não vão bem assim por conta de mim. Então, às vezes, você está fazendo tudo certo e toma aquele tombo. Por quê? Porque talvez você atribuiu a este estar fazendo tudo certo o sucesso que você tem. E Deus vem e fala, não, deixa você cair um pouquinho para você ver que, ok, fazer tudo certo é bom, mas quem está te dando, quem está te sustentando sou eu, Senhor. Isso produz em nós humildade. Então, propósitos. Primeiro, chamar nossa atenção. Segundo, mostrar que Ele nos ama, cuidando de nós como filhos. Terceiro, nos tornar humildes. Quarto, refinarmos, nos tornar aí mais perfeitos, nos aperfeiçoar, né? Isso é belíssimo do Senhor. O texto de Malaquias, capítulo 3, verso 3, nos fala, né, do Senhor como um ourives que se assenta para nos purificar, né? E eu quero ler esse texto aqui, Malaquias, capítulo 3, verso 3, diz assim, a palavra de Deus, Malaquias 3, 3. Assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Se você olhar o contexto de Malaquias, Deus anteriormente, no capítulo 1 e capítulo 2, vai bater duramente em todo o grupo de sacerdotes, de levitas que estavam servindo na casa do Senhor, fazendo barbaridades. Aí o que o texto vai dizer? Esses que estão em pecados, que estão longe de serem aperfeiçoados e refinados, agora eu vou me assentar como um ourives. Esta é uma expressão belíssima. Naqueles dias o ourives sentava-se no chão à altura do fogo, para que à medida que ele fosse colocando ali a prata e o ouro no fogo, e ele sentado à altura ali do fogo fosse observando, a prata e o ouro fosse sendo, então, refinado ao ponto de, quando é que ele saberia que a coisa estava boa? Quando ele, ourives, conseguia se enxergar no metal. Quando o texto fala que o Senhor vai se assentar para nos refinar, é o seguinte, eu vou colocar você no fogo com um propósito. Você vai queimar, vai sofrer, até que eu veja a minha face em você. Até que eu consiga me enxergar em você, irmãos. Isso é precioso demais. Passe a ter a aceitação das suas lutas, porque talvez o que Deus queira fazer com você é justamente se enxergar em você. Já pensou que coisa linda? Senhor, o que o Senhor está vendo em mim? Estou vendo o meu reflexo. Estou vendo as atitudes que eu teria nessas situações. Tá certo, é desse jeito que eu agiria se eu estivesse no seu lugar. Irmãos, que glorioso será passar por uma luta e por uma dificuldade, atingir esse propósito de Deus em nossas vidas.
Então, primeiro, chama a nossa atenção. Segundo, mostra o seu amor. Terceiro, nos faz humilde. Quarto, nos aperfeiçoa, nos refina. Deus faz essas coisas para nos fazer aí, nos trazer sentido às nossas provações, às nossas lutas. Aumenta a nossa fé. Segundo os Coríntios 1:9 nos diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Ou seja, Paulo dizendo, a luta até o ponto de ser jurado de morte, para quê? Para não ter confiança em si, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha, não é nem Paulo falando no Deus que livra, mas no Deus que ressuscita os mortos. Olha o nível de confiança. Eu vou morrer, eu estou jurado de morte, você confia em Deus? Confio. Confio o quê? Que ele vai te livrar da morte? Não, eu confio que mesmo se eu morrer, ele vai me fazer ressuscitar. Deus, às vezes, nos coloca em provações para que a nossa fé aumente. Sexto, nos ensinar a obediência bíblica. O Salmo 119, verso 81, nos diz: foi-me bom ter passado pela aflição, foi bom ter sofrido, apanhado, para que eu aprendesse os teus decretos. E o texto do Salmo 119 usa o termo decreto, aprender da tua palavra, aprender a entender os seus desejos para mim revelados na palavra. Foi bom ter passado pela luta, foi bom ter passado pela aflição, para eu aprender a dar valor àquilo que o Senhor me manda fazer. É aquele filho que vira e fala: pai, foi bom apanhar, porque eu aprendi a lição certa, aprendi a fazer o que eu devo. Sétimo, testar a nossa vida. Às vezes a gente vai vivendo e não sabe qual é o nível da nossa maturidade. Então vem a luta, vem a provação. Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a gente vai trabalhando, vai vivendo, achando que está tudo normal, até que o Senhor nos põe em prova, em luta. E aí a gente é testado para ver o nível da maturidade da nossa fé. Oitavo, peneirar nossas amizades. Já pensou nisso? Que talvez uma situação de você sair do trabalho, sair de uma escola, sair de uma cidade, possa ter acontecido para Deus peneirar suas amizades? Vem o texto, então, de Provérbios 17:17. Em todo tempo amo um amigo, mas é na angústia que você tem um irmão. Então, talvez você vá lá na hora do sofrimento, e aí você vê quem ficou. Esses aqui são os amigos de verdade. Aí você peneira. Ou vem a angústia, como eu disse. Você está ali num ciclo negativo, ruim, e Deus faz uma situação ali para você sair daquele ciclo, para que você desperte e tome o rumo certo. Deus faz isso, afasta de nós até as más amizades. Nono propósito possível para a sua dor, para o seu sofrimento, para o meu: aumentar o nosso desejo de conhecê-lo. Filipenses 3:10 nos diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A gente participa dos sofrimentos para conhecermos mais do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é real. Nós vamos conhecer mais o Senhor à medida que a gente enfrenta as lutas e dificuldades. Esse é o exemplo de Jó, falamos na semana passada. Enfrentou todas as lutas para dizer: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora o meu conhecimento é mais profundo, porque na luta, na dificuldade e na adversidade a gente busca conhecer mais do nosso Deus. Décimo, vem aí às vezes as adversidades para preparar-nos para confrontos. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3-5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de todas as consolações. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha como Deus nos prepara para situações conflituosas, difíceis, para que a gente console na mesma medida que fomos consolados. Talvez você esteja sofrendo uma luta, uma adversidade, e nem seja para você. Seja para Deus te ensinar e te preparar para um dia você sentar com uma outra pessoa e ensinar a ela. Eu ouvi muito isso no início do meu ministério, né? Eu era um menino, entrei no seminário com 23 anos, e uma pessoa falou isso para mim: talvez você vai ter que sofrer um bocado para poder sentar com as pessoas depois e ensiná-las sobre como enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Isso faz parte. Às vezes Deus está te ensinando, nem para você usar talvez para si, para o seu benefício, mas para ser bênção na vida de outras pessoas.
11º propósito pelo qual nós enfrentamos aí as lutas, as adversidades, lembrar-nos de nossa luta espiritual. Não é uma luta contra a carne, é uma luta espiritual, é uma batalha invisível. Efésios 6, verso 12, nos diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você olha e fala, mas está tudo sendo feito certinho, e vem aí uma série de lutas, de dificuldades, eu não consigo entender. Aí você se lembra, eu entendo sim. Existe todo um mundo natural, um mundo visível, mas há um mundo invisível também trabalhando contra. E como é que a gente vence essas lutas aqui, das batalhas e das lutas espirituais, que não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades? Com oração, com vida com Deus. Talvez Deus esteja te apertando para você se lembrar disso e passar a orar mais, buscar mais ao Senhor. 12º motivo pelo qual nós podemos estar enfrentando as lutas e as dificuldades: aperfeiçoar e nos fortalecer. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. Depois de ter sofrido um pouco, ele vai nos fortalecer, nos aperfeiçoar, nos fundamentar. Deus faz isso, vem o fortalecimento da nossa fé. Você vai se tornando mais forte. A gente falou sobre aperfeiçoar, falou sobre aumentar a nossa fé, mas aqui, nesse fortalecimento, tem uma ideia de você perseverar naquilo. As coisas vão passando, passando, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Depois que você enfrenta pela 10ª vez aquele problema, aquilo nem te incomoda mais. Vem o problema, passa o problema, e você nem chorou por aquilo, porque você já foi fortalecido de tanto que enfrentou aquela situação. 13º motivo, propósito pelo qual nós sofremos: ensinar-nos a ter paciência. Às vezes Deus nos ensina a ter paciência por meio dos problemas. Romanos 5:3 nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando somos atribulados, vamos nos tornando mais perseverantes, a gente vai tendo mais paciência. É a sabedoria de uma pessoa mais velha, né? Você olha uma pessoa de mais idade e ela já enfrentou tantas coisas nessa vida, tantas lutas, tantas aflições, que ela é mais paciente. O jovem é doido, desesperado, quer mudar o mundo inteiro com um post. Vai postar uma coisa só, espera que todo mundo, depois de ler aquilo, vai mudar a sua vida. A pessoa mais idosa, ela não é assim. Ela olha uma situação adversa e fala, vai passar, ela é paciente, porque ela já foi aperfeiçoada, já foi provada, ela já tem perseverança diante das tribulações. 14º e último propósito pelo qual nós podemos estar enfrentando as adversidades: para nos ensinar que há um preço pelo nosso pecado, justiça de Deus, me fazer lembrar que o meu pecado tem punição. Diz o Salmo 107, verso 17: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Em alguma medida eu tenho que parar e pensar, ok, talvez não seja o Senhor me fortalecendo ou me aperfeiçoando no sentido de querer me tornar melhor, mas me corrigindo no sentido do castigo, da punição pelo meu erro, pelo meu pecado, porque eu estou ofendendo a Ele. Vou repetir os 14 propósitos pelo qual nós somos afligidos, a semelhança de José. Primeiro, chamar nossa atenção. Segundo, mostrar que Ele nos ama, nos disciplinando. Terceiro, nos tornar mais humildes. Quarto, nos aperfeiçoar. Quinto, aumentar a nossa fé. Sexto, ensinar sobre a obediência bíblica. Sétimo, testar nossa vida. Oitavo, peneirar nossas amizades. Nono, aumentar nosso desejo em conhecê-lo. 10º, preparar-nos para confrontos, para ajudar a outros. 11º, lembrar-nos da nossa luta espiritual. Há um mundo invisível com o qual nós temos que lidar com ele, não nos esqueçamos. 12º, aperfeiçoar, fortalecer e fundamentar a nossa fé. 13º, ensinar-nos a ter mais paciência. 14º, ensinar-nos que há um preço a ser pago pelo nosso pecado. Aplicações, então, para nós
conseguirmos olhar e enxergar todas essas 14 coisas quando a gente está lutando, enfrentando uma adversidade, então assim ter aceitação. Primeiro, a fazer, desabafe com Deus. Ore, fale com o Senhor. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Confia no Senhor, entrega para ele o seu problema, desabafa com ele. Segundo, reafirme a soberania de Deus em sua vida. Lembra lá no texto de Gênesis 50, 20. Ele transforma o mal em bem, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que está fazendo. Então, desabafa com ele, mas confie, creia que ele está no controle soberano de toda a situação. Terceiro, leia a palavra de Deus. Salmo 107, 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Quando nós lemos a palavra do Senhor sara as nossas angústias, as nossas muitas lutas internas. Quarto, reveja o propósito do sofrimento, daquilo que Deus está fazendo, talvez, em sua vida. Essa lista dos 14 itens que a gente deu, na hora que você estiver sofrendo, leia ela, veja essa lista dos 14 itens e pense, qual dessas coisas Deus está querendo trabalhar em minha vida? Quinto, compartilhe com um amigo de confiança. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Gálatas 6:2 nos diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Junte-se com alguém, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a sua luta, a sua dor, o seu problema. Talvez o Senhor queira usar alguém para te ajudar a vencer as aflições. Esse foi o tema da nossa aula hoje, vencendo as aflições da nossa vida. Lembre-se que todos nós passamos por aflições, nós vimos as de José. Aceite as aflições porque Deus está no controle delas. Lembre-se que as nossas aflições têm propósitos, nós fizemos uma lista de 14 propósitos e aplique na sua vida essa busca pelo Senhor, leitura da palavra, confiar na soberania dele, despejar sobre ele, desabafar com ele as suas angústias. Fazendo essas coisas, a gente vai vencer as nossas aflições e angústias em dias de crise, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.